Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Quer ver um exemplo? Aqui nesse espaço tem professoras e professores. E também tem professoras de educação infantil, que é uma das áreas mais complicadas da atividade educacional escolar. Você numa sala de educação infantil, com 20, 25, 30 crianças de 5 anos de idade, cada uma delas é uma bomba ambulante. Você vai socorrer essa aqui, a outra sai correndo, você vai pegar, a outra pula o muro, você vai atrás, a outra fura o olho da outra. Você passa o tempo todo assim, em estado de tensão. Aliás, uma parte das famílias notou isso na pandemia. Quando as crianças não indo para a escola, percebeu que educação escolar é uma atividade profissional. Exige dedicação, esforço, junção, paciência. Muita gente perdeu a paciência. Interessante, porque às vezes você, professora, alguns professores de educação infantil, não são tantos, mas professoras, a maioria, às vezes você só tem um momento de descanso, na hora do teu intervalo. Na hora do teu intervalo. E às vezes você está saindo da sala de aula para ir tomar teu chá, comer tua bolacha, que é o que nos dão na escola. Você está andando. Quando você olha para trás, fica uma menininha de 5 anos. Você fala assim, meu Deus, volto, pergunto o que foi e perco o meu intervalo. Ou finge que não vi e sigo direto. O que você faz? Volta. Volta. Chega lá e põe a mão na criança, às vezes ela assusta com o toque, porque é a criança que assusta com o toque adulto, que ela está habituada a ser tocada de modo ou bruto ou indevido, ela assusta e fala, o que foi? Ah, não foi nada não, tia. O que foi? Fala para mim. Não, não foi nada, fala para mim. Fala, minha mãe que falou que meu pai foi viajar e vai demorar para voltar. Você entende? Fala, então vem comigo. E ela vem. Onde você for, ela vai atrás. E você perde o intervalo e ela passa a semana inteira grudada em você. Onde você for, tia, tia. Porque sem você, ela entra em desespero. Por isso, uma professora excelente ou um professor é aquela que faz mais do que obrigação. E mais do que obrigação, repito, não é trabalhar sem condição, sem salário, mas é fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E aí volta a um ponto. É claro, você sabe e eu sei, excelência não é um lugar onde você chega, excelência é um horizonte. Excelência não é um lugar onde você chega, excelência é um horizonte. Se você supuser que chegou à excelência, você distrai, relaxa, cochila e desaba na mediocridade. O horizonte, você se aproxima, ele se afasta, você se aproxima, ele se afasta. Claro, eu não posso imaginar que assim o é. Eu torço no futebol para o Santos. E sou casado com uma palmeirense. Portanto, nos últimos 3 anos eu ando meio quieto. Meu time é bicampeão mundial. Tem títulos e títulos. E esse ano, no campeonato estadual, quase foi rebaixado pela primeira vez. Só não foi na última partida, porque ele venceu e um outro perdeu. O Vitória, uma das glórias do futebol também no Brasil, agora conseguiu subir. O Bahia está ali lutando para também chegar no outro lugar. E é claro que Cláudia não perde a ocasião. Aliás, durante algum tempo, uma semana, o Santos ficou em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Agora está ali, 10º, 11º, 12º, vai e volta. E na semana que ficou, não perdi, claro, a chance foi lá, printei, né? E mostrei, falei, ó, aqui é o Santos em primeiro lugar. Ela falou, teu time é chamado de peixe, o símbolo é uma baleia, mas ele é mesmo um golfinho. Eu falei, golfinho? Foi assim, sobe, faz uma gracinha e afunda outra vez. O que eu podia falar para ela naquela hora? O que eu falei. Falei, vem aqui ver a nossa sala de troféus. Ela falou, então, mas no campeonato que é agora, como é que é? Então, vem ver a nossa sala de troféus. Cuidado. Passado é referência, não é direção. Passado é referência, não é direção. O fato de eu ter uma sala de troféus mostra que é possível fazer, não é garantia de que será feito. Mostra que é possível realizar, não é um indicador de certeza de que será feito.
Você diz, ué, isso conosco. Porque se você e eu não entendemos a excelência como horizonte, eu relaxo, distraio. O Pedro, de modo agradavelmente exagerado, disse que eu sou professor de filosofia, talvez, que tem mais seguidores. Se eu achar que isso é suficiente, se eu sentar, relaxar, distrair, achar que já está bom, cuidado. Há uma diferença entre autoestima e autoengano. Autoestima é eu ter clareza em relação a quais são as minhas qualidades, quais são as minhas capacidades. Autoengano é eu superestimar essas capacidades. Eu posso até ser alguém que dentro do campo da docência, da filosofia, da escrita, atingir algum êxito, mas isso desaba no momento que eu começar a ser morno. Deus vomitará os mornos. E a mornidade, ela assoma, ela vem até o topo quando a gente cai dentro da mediocridade. E o que é a mediocridade, repito, é quando a gente esquece da ideia central do Goethe, que é, se alguma coisa tem de ser feita, então que ela seja bem feita. E esquece outra coisa na sequência, é preciso enfrentar a preguiça. Preguiça você e eu temos em várias situações, mas quando ela domina, é aquela preguiça de dizer, dá para o gasto, isso é suficiente. A preguiça na religião, a preguiça no casamento, a preguiça na escola, a preguiça na profissão. Cuidado. Quando o mundo religioso, especialmente cristão, colocou a assídia como um pecado capital, no ponto de partida, a preguiça era um grande pecado por supor que haveria ali algum tipo de desmanzelo, de enfraquecimento, de acovardamento em busca da vida salva, no sentido mais amplo da expressão religiosa. E é preciso também que a gente lembre que a preguiça, ela nos vem vez ou outra, mas quando ela é um modo de vida, com ela a gente se habitua. Por isso, há pessoas na vida que, faça qualquer coisa, dizem, o que eu posso fazer? E há pessoas que se apresentam e dizem, o que eu posso fazer? Nesse tempo pandêmico, por vários momentos, eu fui entrevistado. A filosofia, quando momentos de crise, ela vem muito à tona. E a pergunta mais difícil que eu tive que responder foi uma que avaliaria a minha vida, para ver se eu fui banal, fútil, inútil, superficial, morno. E um dia uma jornalista me pegou de pronto numa entrevista ao vivo e falou assim, professor, olha que pergunta difícil. No dia que o senhor se for, e nós estávamos na pandemia mais forte, portanto não era só uma hipótese. No dia que o senhor se for, quando o senhor encontrar Deus, o que o senhor quer que ele fale para o senhor? Tem um elogio na pergunta dela, que é supor que é Deus que eu vai encontrar. Dentre tantas possibilidades, seria bom demais. Mas tinha uma questão mais séria por trás, que é, no fundo, como é que eu terei a aferição daquilo que fiz na vida? Não é que alguém tem de aferir fora de mim, mas eu tinha que, na resposta, aferir eu mesmo. Quase eu brinquei com ela, e eu fiquei com vontade de brincar. E eu quase respondi para ela uma coisa que um dia eu caí numa armadilha em Belo Horizonte, num congresso de enfermagem. Eu sabia aquela história e caí assim mesmo, porque era um congresso com 2.000 enfermeiras, e era como esse, não tinha debate. Ao final, na hora que terminou, eu agradeci. Na hora que eu estava saindo, uma enfermeira falou assim, professor, falei, oi, o senhor pode responder uma pergunta antes de ir embora? Eu disse, claro. Ela falou, o que o senhor quer que fale do senhor no teu velório? Eu pensei, fiz uma volta por Platão, Aristóteles, Parmênides, Heráclito, Zenão, Anaxímenes. Falei uns 6 minutos, enquanto eu falava, eu pensava, vou dar o troco nessa enfermeira, ela vai ver. Enquanto eu falava, depois de uns 6 minutos, eu virei para ela e falei assim, e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela falou, eu quero que fale assim, nossa, ela está mexendo. Olha que simplicidade. Olha que coisa. E eu na hora até imaginei que seria essa a resposta.
Mas eu decidi mais séria a resposta. E eu queria fechar exatamente com isso, porque eu disse a essa jornalista, sabe o que eu quero que Deus fale para mim se eu encontrá-lo? No final dessa minha jornada, da minha trajetória, eu quero que ele olhe para mim e diga assim, valeu, Cortella, valeu. Eu te entreguei uma dádiva, um dom, um mistério que é a vida, e você não desperdiçou com pequenez, com inveja, com imbecilidade. Várias vezes foi pequeno, imbecil, várias vezes foi banal, mas lutou, enfrentou com coragem a preguiça para fazer da tua trajetória uma coisa em que você fosse capaz de fazer valia da tua vida. Por isso, para cada pessoa, para cada mulher e homem que aqui está agora, para cada um e cada uma de nós aqui, o que eu mais desejo é que você faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Sabe para quê? Para quando terminar a jornada, poderem dizer de você e de mim, seja a divindade, seja outra pessoa, que olhe e diga, valeu.